Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. Vamos falar sobre quinhentismo, que foi a primeira escola literária aqui no Brasil. Bem, mas antes de falarmos sobre a primeira escola literária, é importante que vocês entendam esse conceito, o que é uma escola literária. Escola literária ou estilo literário, estilo de época, né? É a mesma coisa. É, na verdade, um período que é definido dentro do campo da literatura a partir de textos que têm os mesmos padrões estéticos. Então, se eu tenho num determinado momento, um determinado período, em que os textos mostram ali, né, ou são construídos baseados em padrões muito parecidos, né, eu faço uma definição de que aquele momento constitui um estilo literário ou uma escola literária. Tá bom? Então, as escolas literárias, na verdade, elas vão se moldando, vão se definindo a partir dessa semelhança de características. É importante que vocês entendam que quando a gente fala, né, do surgimento de um estilo, né, e o término de outro estilo, não existe uma data, né, exata. Eu não tenho como mostrar com precisão quando que acontece o início ou o fim. O que nós temos, né, no campo do estudo da literatura são as datas que nós usamos para fazer essa definição, que são datas em que são publicadas as primeiras obras daquele estilo. Então, por exemplo, quando é publicada a primeira obra daquela escola literária, define-se que aquela data marca o início daquele movimento. Mas é óbvio que a gente sabe que para a primeira obra ser publicada, aquele movimento já existia um pouco antes, tá? Então, a definição de datas, ela não é precisa. Nós não temos como falar dessa definição, né, de início e fim com precisão. O que nós utilizamos para marcar dentro do estudo da literatura é a data em que uma publicação, em que a primeira publicação daquele estilo é produzida, tá? É apresentada, tá bom? A outra definição que é importante para que a gente entenda, né, o estudo da literatura é falar para vocês que a literatura e a sociedade, elas estão sempre intimamente ligadas. A literatura e a sociedade formam um contexto aí dialético, ou seja, a sociedade molda a literatura é moldada pela sociedade, tá? Então elas estão sempre ali se ligando. E por que é importante nós falarmos disso agora? Para que eu comece falando de quinhentismo. O quinhentismo, que é a nossa primeira escola literária, ele inicia, né, juntamente com a nossa história. Então, nos anos de 1500, a literatura quinhentista, ela tem início concomitantemente com o início da história do Brasil. Bem, eu vou falar para vocês algumas informações sobre esse movimento, mas é importante definirmos que o quinhentismo, para muitos estudiosos da literatura, não se encaixa como literatura genuinamente brasileira. E por que ele não se encaixa como uma literatura genuinamente brasileira? Porque ele não é escrito por brasileiros. Ele é uma literatura escrita pelo europeu. Embora ela seja produzida aqui no Brasil, é uma literatura feita pelo europeu. Então, muitos estudiosos da literatura dizem que o quinhentismo não é uma literatura genuinamente brasileira. Ok? Bem, quando falamos de períodos literários aqui no Brasil, nós construímos aí uma linha do tempo. A literatura brasileira ela é dividida em dois momentos. Primeiro eu chamo de era colonial e o segundo momento uma era chamada de era nacional. A era colonial acontece, obviamente, como o próprio nome diz, no período colonial. E a era nacional, ela surge no momento pós-independência, ok? Esse primeiro estilo aqui, né, que é o quinhentismo, ele faz parte da era colonial. É o primeiro movimento literário que nós temos aqui no Brasil. Para falarmos de quinhentismo, ele começa nos anos de 1500, junto com a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. E ele tem o seu final
determinado, né, lá em 1601, quando é publicada a primeira obra do próximo estilo literário, que é o Barroco. Então, a gente vai definir essa data aproximada de 1500 é o seu início, 1601 é o seu término, ok? Então, a literatura quinhentista, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento é chamado de literatura informativa. O que é a literatura informativa? É uma literatura com relatos de viagens, né, e crônicas sobre essa terra recém-descoberta. Então, a literatura informativa nada mais é, né, do que um grupo, do que um conjunto de textos que fazem aí, né, esses relatos da viagem até o Brasil e a descrição de tudo que foi encontrado nessa terra recém-descoberta. A literatura quinhentista, do primeiro momento, que é essa informativa, ela traz esse conceito. A finalidade dela é registrar, catalogar e propagar as novidades encontradas. Por que eu estou falando de registrar, catalogar e propagar? Vamos entender? Quando eu falo de registrar, eu estou falando da necessidade que esses cronistas viajantes, né, tinham de relatar tudo aquilo que estava sendo encontrado, cada detalhe do que estava sendo visto, né, os detalhes da terra, os detalhes do clima, os detalhes da vegetação, os detalhes daqueles habitantes que já estavam aqui. Então, nesse primeiro momento, eu relato, eu descrevo tudo o que eu estou vendo. Em seguida, né, por que eu uso o verbo catalogar? Porque eu vou listar tudo aquilo que é novo, principalmente. Eu faço questão de mostrar tudo aquilo que é ou que possa ser de interesse para a corte, ou seja, para Portugal. Então, eu falo de registrar e de catalogar em virtude dessas informações. Uma necessidade que há de enviar para a Europa, de enviar para Portugal, todas as informações recolhidas aqui, para que essa colonização se confirme, se comprove. Então, há uma necessidade de mostrar todo esse encantamento. E então, os textos dessa literatura são textos riquíssimos em detalhes, em comparações, né? São textos muito minuciosos para descrever com uma riqueza muito grande, tá? Existe um texto, né, um trechinho da Carta de Pero Vaz de Caminha, que retrata, por exemplo, ou que descreve o que é uma banana. Por quê? Porque era uma fruta que não existia lá em Portugal. Então, como eu vou mostrar para eles esse fruto que eu encontrei aqui? Através de uma descrição muito detalhada. Prestem atenção, eu vou ler para vocês esse trecho. O trecho diz assim: também há uma fruta que lhes chamam bananas, e pela língua dos índios, pacovas. Há na terra muita abundância delas, parecem-se na feição com pepinos, nascem numas árvores muito tenras e não são muito altas, nem têm ramos, senão folhas muito compridas e largas. Estas bananas criam-se em caixos, alguns se acham que tem 150 para cima. E muitas vezes é tão grande o peso delas que faz quebrar a árvore pelo meio. Como são de vez, colhem estes cachos e depois de colhidos amadurecem. E tanto que estas árvores dão uma fruta, logo as cortam, porque não frutificam mais do que a primeira vez. E tornam a arrebentar pelos pés outras novas. Esta é uma fruta muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como a do figo, e a qual lhes lançam fora quando as querem comer. Então, olha como foi rica a descrição do que é uma banana, uma bananeira, a comparação que é feita para que as pessoas que não conhecem essa fruta consigam mais ou menos criar uma imagem, né? Então, ela tem o formato, né? Ela se assemelha fisicamente com um pepino, a casca se assemelha à pele do figo. Então, eles tentam criar comparações para fazer com que haja
a maior exatidão naquela descrição, uma exatidão naquilo que está tentando ser descrito, que está tentando ser mostrado, ok? Outra informação importante, os textos da literatura informativa, eles têm um caráter muito mais documental do que artístico. Por que eu digo isso para vocês? Que o texto é muito mais documental do que artístico. Porque esses textos, eles nos ajudam a conhecer ou a recompor os dados referentes ao período colonial, a esse primeiro momento do período colonial. Embora eu não possa esquecer que esse retrato feito é um retrato unilateral, mostra uma visão unilateral do que foi esse período, do que foi aí esse encontro. Por que eu digo isso a vocês? Os indígenas, né, que era o povo que habitava aqui no Brasil, que habitava essa terra, era um povo ágrafo. Então, nós não temos registros escritos de como foi esse momento, de como foi esse encontro com o colonizador. Nós temos somente os registros feitos por esse europeu, por esse colonizador. Embora esses registros se mostrem, né, ou mostrem que o encontro entre o indígena, ou seja, o nativo, e o europeu tenha sido harmonioso ou amistoso, os números, os dados que nós temos mostram que não foi bem assim que aconteceu, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós vemos uma redução drástica do número de indígenas no Brasil após a chegada do colonizador. Então, por essa informação, por esse fato, nós, né, esse é um indício, na verdade, nós conseguimos perceber que esse encontro aí, né, não foi tão harmonioso ou tão amistoso quanto aquele que é descrito nos textos da literatura informativa, ok? Então, é importante falarmos disso. Os principais representantes dessa literatura, ou seja, os principais responsáveis por informar ao rei de Portugal o que estava sendo encontrado, Pero Vaz de Caminha e Pero de Magalhães Gândalo. Esse nome aqui eu tenho certeza que vocês reconhecem, né? O Pero Vaz de Caminha é o escritor, é o escrivão do texto da carta de achamento, ou seja, o documento, né, que nós dizemos que é a certidão de nascimento do Brasil. O primeiro texto, ou seja, aquele que tem maior riqueza de detalhes, de informações e que foi enviado ao rei de Portugal para confirmar, né, ou seja, para assegurar que a colonização era o melhor a ser feito. Então, os textos dessa literatura são textos que têm uma riqueza de detalhes, justamente para mostrar o encantamento que havia, né, aqueles que aqui estavam tinham, e que esse encantamento fosse transpassado para aqueles que estavam distantes. Tá? E esses textos foram responsáveis pela confirmação da colonização do Brasil, ok? Então, é importante que vocês definam isso. Mas eu vou lembrar também que muito mais do que a exploração dos metais preciosos, a exploração da terra em si, esses primeiros textos já mostravam que o homem, né, ou seja, que o nativo, que o habitante que eles aqui encontraram, também era um elemento de colonização, ou seja, também deveria ser colonizado. Pero Vaz de Caminha faz isso em sua carta de achamento, né? Em um dos trechos, ele inicialmente já mostra, ele diz assim: águas são muitas e infindas, de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Olha a expressão que ele usa, salvar esta gente. Ou seja, ele mostra, né, esse cronista português mostra que aqui há um povo que precisa de salvação. Ou seja, é uma visão eurocêntrica de que a cultura e os costumes da Europa são muito melhores
do que aqueles que o povo daqui já tinha, né? Então, eles ignoram o fato de que as pessoas que aqui estavam já tinham uma cultura, já tinham uma crença, e eles vêm com a intenção de colonizar esse povo, colonizar através, né, do comportamento, reeducá-los através, né, dos textos, trazer uma visão de que a fé europeia é muito melhor do que a fé ou do que as crenças que esses indígenas já tinham. Então, nesse momento, eu percebo que há uma visão sempre eurocêntrica, uma visão do colonizador se achando ou se pondo numa posição de superioridade em relação aos nativos, né, aos indígenas que estavam aqui. Esse processo, né, de catequização ou de colonização do índio é o segundo momento da literatura quinhentista. Esse segundo momento, que acontece, né, na segunda metade do século XVI, é chamado de literatura dos jesuítas. Então, na segunda metade, com essa intenção de catequizar, de converter os índios à fé cristã católica, na segunda metade do século XVI, chega aqui a Companhia de Jesus, né? Cujo líder era o padre José de Anchieta, que é o principal representante dessa literatura dos jesuítas. Então, a literatura dos jesuítas é aí, né, é uma corrente que acontece dentro do quinhentismo e que tem a intenção de converter os indígenas brasileiros, convertê-los à fé cristã católica. Essa conversão é uma conversão necessária na educação, no comportamento, na postura, nas vestes. O povo europeu, se achando superior, queria ensinar, e eles usam em alguns momentos a palavra domesticar os selvagens, né? Eles usam essa expressão. Eles ignoram que a cultura é diferente e eles acham que os índios devem ter a mesma fé, a mesma crença, o mesmo comportamento dos europeus. E aí, a partir disso, José de Anchieta, né, ele, né, um dos principais autores desse movimento, ele juntamente com outros padres que vieram, outros religiosos que vieram na Companhia de Jesus com ele, eles têm a função de educar esses indígenas. Então, os textos dessa literatura dos jesuítas são textos de caráter pedagógico, ou seja, de caráter de ensinamento e de catequese. São textos líricos e dramáticos, em sua maior parte. Por que líricos e dramáticos? Entendam que o colonizador e o indígena, o europeu e o indígena, não têm a mesma língua. Então, o contato entre eles, a comunicação entre eles, ela é muito difícil de acontecer, né? Ou ela encontra aí algumas dificuldades, alguns obstáculos. E quando eu falo de um texto dramático, por exemplo, é um texto, é uma peça teatral. Então, não é muito mais lúdico o ensinamento através do teatro, através do texto lírico, né, que tem uma musicalidade, fica muito mais simples. E José de Anchieta lança mão desses artifícios e a maioria dos textos produzidos são textos líricos e textos dramáticos, o que facilita, né, um pouco mais a interação, a comunicação entre o europeu e o indígena. Mas mesmo nessa facilitação, você ainda consegue perceber no próprio texto o domínio do europeu, ou seja, essa visão eurocêntrica que é colocada no texto. Um exemplo, um dos textos, né, dramáticos de José de Anchieta, uma das peças, ela é feita, né, ela é produzida em 3 línguas, ou melhor, são usadas na encenação 3 línguas diferentes: o português, o espanhol e o tupi. As falas que pertencem aos anjos são ditas em português. As falas que pertencem ao diabo são ditas em tupi. E aí, olha essa relação, ou seja, aquilo que é do bem, aquilo que é bom, é em português, é o europeu, vem da Europa. E aquilo que é ruim, né, eu vou falar em tupi, que é a fala do diabo, ou seja, o lado negativo da informação. Então,
havia, e mesmo nas entrelinhas, né, nas construções, já essa necessidade de marcar que o que é da Europa é sempre superior, é bom, é melhor do que o do indígena, tá? José de Anchieta foi responsável pela primeira gramática em tupi, ou seja, por essa primeira manifestação ou concretização de regras, uma normatização, óbvio que muito diferente do que temos hoje, ou que chamamos hoje de gramática, mas uma tentativa de normatizar a comunicação. Então, a primeira gramática escrita aqui em terras brasileiras foi escrita por José de Anchieta. Então, ele foi um responsável por essa questão da comunicação, ele teve muita importância nesse setor da comunicação entre o europeu e o nativo, tá? Então, por isso nós falamos que ele é o principal representante. Tiveram outros, claro, ele não veio sozinho, né? Como eu disse, ele era o líder da Companhia de Jesus, ele era o líder de um grupo de religiosos, mas a sua expressão literária foi tão intensa que ele ganha essa notoriedade dentro do estudo da literatura quinhentista, da literatura dos jesuítas. Então, vamos resumir para que você lembre, para que fique bem claro o que é o quinhentismo. Quinhentismo é a nossa primeira escola literária. Ela é compreendida entre os anos de 1500 e 1601. Ela é dividida em duas partes, em dois momentos. O primeiro chama-se literatura informativa, cujos textos são descritivos, são textos de informação, são textos que mostram, que registram, que catalogam como era a Terra e tudo que havia aqui. E, num segundo momento, a literatura dos jesuítas, que é a literatura dos padres, é a literatura chamada de literatura de catequese, a literatura que tem como finalidade, como objetivo, catequizar, educar o indígena. São textos geralmente líricos e dramáticos, que têm um tom pedagógico e são feitos de forma lúdica pelo padre José de Anchieta. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.